maravilha. Não vai ser apenas este assunto, mas você vai perceber que existem alguns focos, alguns momentos na mensagem. Nós estamos aqui, como eu falei, nessa terra, nesse mundo de dores, mas Deus cumpre e está cumprindo um plano de salvação. Tudo isso que nós fazemos, como nós vimos ontem, é para salvar. É em nome de Jesus, pela ordem do Mestre. Já pode deixar a projeção aqui, por favor, Marquinhos. E Ele está agindo, Ele está atuando, Ele está conduzindo, Ele está ensinando cada um de nós, e Ele está preparando esse lugar, não é? Deus sabe o momento, e nós vamos ter essa semana esse tema geral, né? A verdade revelada. A verdade revelada, aonde nós encontramos a verdade revelada, né? Na palavra de Deus, na Bíblia. Deus se revelou, Deus contou, Deus mostrou e mostra a verdade, mostra a realidade do nosso coração, mostra a realidade da nossa mente, como nós já estudamos lá, nós já ouvimos. O pastor Joel já falou nessas primeiras noites, como nós temos a mente, o coração contaminado por causa do pecado. Mas Deus nos conta e nos mostra muitas outras verdades. A verdade do plano da salvação, que nós vimos ontem. E hoje nós vamos ver essa linda, doce, maravilhosa verdade que Deus tem uma cidade, um lugar preparado para os salvos, para os seus filhos. E Ele quer levar você, quer levar a todos. A vitória é possível. Esse mundo é terrível, é duro. Nós muitas vezes não achamos saída. Nós não encontramos graça na vida muitas vezes. Nós muitas vezes temos vontade de jogar tudo para cima e ir embora, mas a gente não tem para onde ir. Se você for para a Europa, se você for para o sul do país, se você for morar numa ilha, para onde você for, o problema vai continuar, porque nós estamos num mundo onde tem o pecado, né? Deus quer nos dar uma vitória sobre o pecado, sobre o mal. Ao final dos 1000 anos, a cidade santa, a cidade que Deus tem preparado, vai descer do céu. Foi o verso que nós lemos aqui. A Bíblia apresenta que Jesus virá. Ele prometeu vir. Ele vai vir e vai levar os salvos, vai levar aqueles que o aceitaram, vai levar aqueles que se prepararam, e vamos morar por 1000 anos, junto com Deus, lá onde Ele mora, lá onde é a cidade de Deus, lá onde está o trono de Deus, e que hoje ninguém sabe onde é, ninguém consegue ir, mas quando Jesus voltar, quando Jesus vier, Ele vai levar os seus filhos. E nós vamos estar nessa cidade. E depois de 1000 anos, essa cidade descerá a este planeta novamente. E como eu falei no início, o planeta vai ser completamente renovado. O que é antigo, o que é velho, o que vai estar em ruínas. E juntamente com quem? Satanás, os seus anjos e os ímpios, os infiéis,
E tudo isso vai ser destruído através do fogo. Mas Deus vai dar uma ordem e vai dizer assim: eis que faço novas todas as coisas, e tudo vai se fazer novo. E a cidade preparada por Deus vai descer nessa terra, e aqui vai ser o centro do universo. Essa é uma verdade revelada para nós por Deus, que ninguém saberia, ninguém imaginava. Não fui eu que inventei, não foi a igreja adventista que inventou. É a palavra de Deus que nos mostra, nos revela. Deus contou. Apocalipse, ou o livro que se chama Revelação, que é a mesma palavra, Apocalipse significa revelação. É algo que estava encoberto, mas foi mostrado, revelado, aberto. Então, veja lá, Jesus prometeu, na casa do meu Pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. E Ele realmente está preparando. E este lugar é tão lindo, tão lindo, tão lindo, que ninguém nunca imaginou. Ninguém sabe exatamente os detalhes, embora existem muitos detalhes aqui. Só que a gente só imagina. Vai ser muito diferente quando a gente entrar lá, a gente ver, no visualizar, passarmos a viver essa realidade. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem, do ser humano, o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Nela, na santa cidade, na cidade que Deus está preparando para mim e para você, olha lá, nunca mais penetrará ou entrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida, ou no livro do Cordeiro, no livro da vida do Cordeiro. Que coisa linda! E aqui tem uma verdade que nós vamos trabalhar logo na sequência. Mas, em primeiro lugar, fala ali que nela, na cidade santa de Deus, nunca entrará coisa alguma contaminada. Contaminada pelo quê? Pelo mal, pelo pecado, pela oposição a Deus. Nunca mais entrará nenhum mal. Deus vai, e como eu disse, colocar um ponto final na história do mal. Para sempre viveremos sem dor, sem tristeza, sem o pecado. Mas quem vai estar lá? Aqueles que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Então, no momento da destruição deste planeta e de todo o mal, aquele que não foi achado inscrito no livro da vida será destruído. Vai receber a sentença. Não foi isso que a gente estudou ontem? Jesus veio para libertar, veio para nos salvar da morte. Ele pagou a nossa condenação, a condenação do nosso pecado. Mas aqueles que permanecerem agarrados no pecado vão ter a consequência, que é a morte. O salário, a consequência do pecado é a morte. Morte é o quê? É o contrário da vida, é a ausência de vida. É a morte eterna. A condenação do pecado é a morte eterna. Morrer e nunca mais existir. Nós devemos agradecer porque Deus está prometendo, e Deus mostra na sua palavra, que Ele vai destruir o inimigo. Aquele que levantou o mal.
aquele que inventou o mal, aquele que promove o mal, Deus vai destruir. Mas nesse momento, ele não vai mais, nunca mais se levantar o mal, não é? Vamos adiante. Opa. Travou aqui. Não está passando? Agora foi? Os perdidos e os salvos. Ou acabou a pilha aqui. Vai passando então para mim, por favor. Pode passar o próximo. Ou é um mau contato aí no cabinho. Vai reiniciar? É bênção. Vamos ver. Vamos de novo aqui. Isso. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, não entrarão no reino dos céus, né? O livro do Apocalipse apresenta características dos que vão ser salvos. Aquelas são as características daqueles que vão se perder, né? Nós temos apenas dois lados. Olha a característica dos salvos. Vamos lá. Bem-aventurados, felizes, abençoados, aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Está falando aqui de lavar a roupa? Essa roupa aqui? Por que está falando lavar as suas vestes? É uma linguagem simbólica. Está falando que nós precisamos ser lavados. O nosso caráter, nosso ser, nosso íntimo, nossos pensamentos, nossa mente, nosso espírito, tudo. Nós precisamos nascer de novo, ser lavados por Jesus. Jesus nos lava, Jesus é a água da vida, Jesus é o Cordeiro que nos redime. Olha lá, ó. Estes são os que vêm da grande tribulação, lavaram as suas vestiduras e as embranqueceram no sangue do Cordeiro. Quem que vai vir da grande tribulação? Qual que é a grande tribulação? É a vida que nós temos aqui. A vida que você e eu, que nós vivemos aqui, é a grande tribulação, é uma guerra. Satanás, o inimigo de Deus, quer fazer de tudo para te enganar, te prender no engano, para te afastar das coisas de Deus, para não evitar que você entregue o coração a Jesus, que você decida viver com Jesus, que você cresça na fé. Mas Jesus está batalhando por você. Jesus é vitorioso. Ele é todo poderoso. Você pode escolher Jesus. Se você escolhe Jesus, diz a palavra de Deus, Ana, que Jesus guarda você. E Ele te liberta. Jesus nos guarda, Ele nos liberta de todo o mal. E o maligno não tem mais poder. Glória a Deus, amém? Que coisa linda. Aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Mas o que é isso? Mais especificamente, né? Vamos ver aí. Vi como um mar de vidro mesclado de fogo e os vencedores da besta. Olha só, outra característica aqui do povo de Deus que vai ser salvo. Eles são vencedores da besta. O que significa besta no Apocalipse? É um poder que se levantou aqui nessa terra.
Se você for ver a descrição, quando se fala em besta, ou quando se fala numa palavra que é sinônimo, basicamente, de besta, quando se fala em Babilônia, por exemplo, aqui no Apocalipse está falando de poderes que se levantaram nessa terra e que se dizem os donos do mundo e que tentam ditar as leis, tentam dominar este mundo, onde a raiz é o apego aos bens, ao dinheiro, ao domínio. Mas aqueles que seguem a Jesus, como que Jesus era? Jesus ficava preocupado com o dinheiro, com o governo. Não, eu vou derrubar esse governo, eu vou fundar uma nação. Jesus falou claramente que o reino dele não era esse reino que a gente conhece. Os reis, é o reino do céu, é muito maior, muito mais poderoso e perfeito. É o reino do bem, completamente sem contaminação do mal, né? Outra característica lá, ao vencedor dá-lhes-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso. Tudo falou de vitória, né? Ao vencedor, ao que vencer a besta. Mas como que vencemos? Lembra que foi falado ali? Pelo sangue do Cordeiro. É através da vitória de Jesus que nós vencemos, né? Seja fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Então, Jesus nos lava, nos limpa, nos liberta, nos ensina a viver com Ele. E devemos permanecer fiéis, permanecer em Jesus. Seja fiel até a morte. O povo de Deus será pressionado até o limite nos últimos dias. Nós estamos nos últimos dias. Nós estamos chegando cada vez mais perto dos últimos dias. Vivemos provações. E quanto mais a gente às vezes aproxima de Deus, mais lutas, desafios acontecem, mas mais também nós temos libertações, temos experiências com Deus, podemos ver o livramento de Deus, a direção de Deus, a bênção de Deus. Olha lá, a verdadeira conversão. João, o autor do livro do Apocalipse, ele compreendeu profundamente o significado da conversão e da vitória na vida dele. João era um discípulo. João era conhecido como o filho do trovão, né? Mas Jesus o encontrou. Ele vivia como todos os seres humanos, sem conhecer a plenitude da graça, a maravilha da graça, do amor de Jesus, dos planos de Deus, da salvação. Mas ele conheceu a Jesus, entregou a vida a Ele, e Jesus mostrou muitas coisas para ele, que ele registrou aqui no livro do Apocalipse. A conversão não precisa necessariamente ser lenta, demorada, de muitos e muitos anos para você entregar a vida a Jesus, reconhecer quem é Jesus, reconhecer a Jesus como seu Senhor e Salvador, reconhecer que você é pecador. Não precisa levar anos, levar muito tempo. Basta você aceitar e ouvir a voz do Espírito Santo e não resistir, né? Não resistir a Jesus. Muitas pessoas estão resistindo. Ele fez e faz tudo para nos salvar. Ele tem um lugar preparado. Ele morreu na cruz. Ele deixou a palavra. Ele concede o Espírito Santo, os anjos. Ele envia pessoas, os seus servos, para falar. E muitos resistem. Pode ser que, ao começar a assistir essa palestra, você
não estava convertido. Mas antes dela acabar, você pode também se converter. Num momento você pode entender e aceitar, Senhor, é verdade. Eu entendo o seu plano, eu desejo esse plano. Nós começamos lá pelo final da história, da revelação que do fim do Apocalipse, Jesus tem uma cidade santa, um lugar maravilhoso. A Bíblia descreve muitos detalhes dessa cidade. Fala que ela vai ter ruas de o muro também de ouro, de pérolas, os portões de pérolas, pedras preciosas, uma só pedra maciça. Enfim, mas isso são só detalhes. Nela vai estar o trono de Deus. No meio dessa cidade tem a árvore da vida. E do trono de Deus corre o quê? Sai o quê? Um rio maravilhoso. E essa árvore da vida, ela é tão grande que ela tem uma parte da raiz de um lado do rio, parte da raiz do outro do rio, o caule e a árvore, que deve ser enorme, porque todos os salvos vão comer dessa árvore. E essa árvore dá o seu fruto de mês em mês, ou seja, de alguma forma vai haver uma contagem de tempo também no céu, porque vai ter mês e vai ter semana também. Isso nós vamos vendo ao longo do... Então, Deus tem tudo preparado para nós. Jesus tem tudo preparado para nós. A conversão está ligada ao verdadeiro batismo. Quando você reconhece, então, e o que a gente falou até agora, você reconhece o plano de Jesus, você quer fazer parte do plano de Jesus, você deve também aceitar e ser batizado no verdadeiro batismo. E vamos explicar ou ler alguns textos rapidamente aqui sobre isso. O símbolo da conversão ou da entrega. Lembra que falou ali de lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro? Está falando, se referindo ao batismo. Mas não só ao batismo, mas toda a vida nós vamos permanecer em Cristo. Mas a primeira decisão, o primeiro passo que define a sua conversão, a sua mudança, o seu novo nascimento é o quê? É o batismo. É o batismo. Em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino do céu. Também outros versos falam, não pode entrar no reino dos céus. Então, olha lá, mais um verso. É do mesmo capítulo, ó, é o que eu estava citando. Em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus, né? Nascer da água, ser batizado, e nascer do Espírito, porque o Espírito Santo é concedido de maneira mais profunda no momento do batismo. É Ele que gera em nós uma nova natureza, porque nós nascemos, como a gente viu, com qual natureza? Pecaminosa. Desde criança nós nascemos de pecadores e somos pecadores, e carregamos a natureza pecaminosa. Mas quando a gente aceita o batismo, é batizado, Deus coloca em nós uma nova natureza. Amém, Josi? Que bênção, né? Deus coloca em nós... Não é uma obra minha. A sua obra, a nossa parte é aceitar, se entregar e ser batizado, né? Vamos lá. Nascer do Espírito refere-se à conversão operada por Jesus por meio do Espírito Santo. Você entender o que é o pecado e clamar a Deus o perdão e uma nova vida. Senhor, eu não quero viver
escravizado pelo pecado, porque o pecado vai me levar à morte. Eu quero viver, eu quero aceitar a vida, eu quero ser salvo. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Na palavra de Deus, quando você não pratica, para Deus é o mesmo que você está dizendo assim: eu não creio. Então, se você crê, pratique, aceite o convite de Deus. Se você fala assim: eu creio em Deus, mas não faz as obras, não pratica as obras de Deus, ou não obedece a palavra de Deus, você está tentando enganar Deus, mas Deus não se engana, né? A gente não tem como enganar Deus. Talvez a gente engane um pouco algumas pessoas só, né? Jesus foi batizado para nos dar o exemplo. Olha lá, quando Jesus foi batizado, ele fala assim, ó, você precisa me batizar, ele falou com João Batista, para que se cumprir toda a justiça. E então, João Batista o batizou. E logo que batizou Jesus, abriu-se o céu e viu do céu descendo o Espírito Santo, com uma manifestação como uma pomba naquele momento. E também ouviu uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem tenho muita alegria. Então é nesse momento que nós somos adotados por Deus, e que você está dizendo assim, ó, Jesus veio e morreu no meu lugar, e eu quero morrer para o meu eu e aceitar a Jesus como meu Salvador pessoal. Eu quero aceitar a morte dele no meu lugar. Eu quero ser salvo, quero ser substituído. Ora, João estava também batizando em Enom, perto de Salim, porque ali havia muitas águas. Aqui nós vamos ver agora o tipo de batismo, como era o batismo. Como foi o batismo de Jesus e de todos os que foram batizados aqui, que são descritos na palavra. Ali havia muitas águas, e para lá ia o povo para ser batizado. Primeiro, a palavra batismo significa o quê? Mergulho. Então, um batismo onde você recebe um pouquinho de água assim na cabeça, é um mergulho? Não é um mergulho, né? Então, aqui a palavra, a Bíblia ensina, nós estamos lendo vários versos da Bíblia, né? Por vários séculos depois do estabelecimento do cristianismo, o batismo era usualmente conferido por imersão, ou seja, mergulhando as pessoas na água e retirando, voltando. Mas, depois de muito tempo, desde o século XII, o batismo por infusão, ou seja, jogando água, prevaleceu na Igreja Católica. Então, o batismo por infusão veio depois, muito tempo depois. O batismo bíblico, no tempo bíblico, era esse. E diz ali a palavra: há um só batismo, uma só fé, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Não está falando assim, ó, se a pessoa batizou uma vez, não pode batizar nunca mais. Não é isso que o verso diz. O verso diz que há um tipo, uma maneira, uma forma correta de batismo. Porque a Bíblia conta o relato de 12 homens que foram batizados por João Batista, e depois, quando Paulo encontrou com eles, Paulo ensinou mais verdades para ele. Paulo ensinou mais do Evangelho e falou assim: agora vocês devem receber o batismo de novo. E Paulo batizou aqueles 12 homens novamente. Foram mergulhados nas águas novamente, para confirmar a fé que agora eles tinham num Evangelho
completo. Vamos lá. Está finalizando agora. O batismo tem um simbolismo que Deus mesmo deu, que nós já explicamos, né? O simbolismo de você estar entregando. E é tão simples, mas é tão verdadeiro, tão profundo essa comparação. Quando a gente morre, a gente é enterrado, não é? Lá na terra. Mas Deus criou um simbolismo para uma morte. Quando a gente aceita Jesus e é batizado, simboliza uma morte. Uma morte para a minha vida sem Jesus, para a minha vida sendo dominada pela ilusão do mal, pela ilusão do pecado. Eu morro e depois eu nasço de novo. E nesse momento, Deus faz uma obra. Não é você que faz. Muitas pessoas tentam fazer a obra antes de batizar. Não, eu preciso me tornar santo para depois eu me batizar. Mas não é assim que a Bíblia apresenta. Não é assim que Jesus ensina. Nós somos o quê? Pecadores. Você pode tentar se tornar santo o máximo possível. Vai continuar sendo pecador. Vai continuar pecando. Mas você, quando é batizado, você está declarando para Deus: Senhor, eu quero a Tua graça, a Tua salvação, é a Tua obra em mim, é o Teu Espírito em mim. É claro que existe a renúncia. Você voluntariamente está renunciando ao pecado. E você vai lutar também a vida toda. Eu luto. O pecado nos atrai. Nós somos seres humanos. O pecado, as coisas erradas nos atraem, mesmo depois do batismo. Mesmo depois de anos andando com Jesus, o pecado nos atrai. Se você ficar esperando talvez se tornar santo, perfeito, um momento ideal para ser batizado, talvez você nunca vai encontrar. E o tempo vai passar, você vai perder a oportunidade. Então, vamos caminhar para o final aqui. Hoje é o tempo de entregar a vida a Jesus, de abraçá-lo como seu Senhor, seu Salvador. Hoje é o tempo que Jesus está oferecendo uma nova vida, um novo nascimento. Aqui é o verso que eu falei, porventura vocês ignoram que todos aqueles que foram batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte, pois fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo. Olha como a comparação é profunda. É como se, quando Jesus morreu, o nosso velho homem, a nossa velha natureza, tivesse morrido com Ele, quando nós aceitamos e somos batizados, né? Naquele momento a gente recebe a graça, o poder do sacrifício de Jesus. O pagamento, né, dos nossos pecados. O batismo é morte, sepultamento e ressurreição. Nós não morreríamos eternamente, mas Jesus pagou no nosso lugar. Mas para a gente dizer assim, eu aceito a sua morte, nós voluntariamente aceitamos o batismo e passamos pelo batismo. O batismo é o início da vida cristã, porque todos quantos fostes batizados em Cristo, de Cristo vos revestiste. Está vendo a nova vida, a nova veste, a vestidura limpa e lavada? Louvado seja Deus. Jesus está te chamando. E eu estou muito feliz porque vários dos amigos, vários dos irmãos estão decidindo, já decidiram, muitos deles, entregar a vida a Jesus nesse movimento, nessa semana que vai culminar no sábado, né? Porque, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens,
também eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Sabe quando abrir os livros do julgamento, do juízo final, quem que vai ser salvo, que nós vemos? Quem tiver o nome escrito no livro da vida. Quem tem o nome escrito no livro da vida? Aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador e foram batizados. E aí, quando Deus for conferir os livros, Jesus vai falar assim, ó, a Josi me aceitou. A Josi confessou a sua fé e a Josi permaneceu fiel até o fim. O meu sangue cobriu os pecados dela. Eu a salvei. E ela vai ter confirmado seu nome no livro da vida. E quando Jesus voltar, quando Jesus vier buscar os salvos, vai buscar a Josi. Eu falei da Josi, mas estou falando de cada um de nós. Louvado seja Deus. Então, primeiro você entende o que é o pecado. Você está aprendendo o que é o pecado, que é a sua natureza. E aí você se arrepende, você fala assim para Deus, Senhor, eu não quero ficar preso mais ao pecado. Me ajude, me liberte. Segundo passo, você crê, ou seja, você aceita o batismo. Olha lá, João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha após ele, a saber, em Jesus. Quem crer e for batizado será salvo. Entender, aprendendo mais e mais as doutrinas de Jesus. Olha lá, Jesus aproximando-lhe, falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, e façam discípulos. Vão fazendo novos discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. E eu vou estar com vocês até o fim. Então, esse é o convite de Jesus. A Bíblia diz que não há nada nesse mundo que pode nos separar do amor de Deus. É apenas a sua decisão. E Jesus está chamando você para viver essa entrega plena e profunda. Eu louvo a Deus porque nós temos visitado vocês, né? Hoje mesmo a gente foi na casa das duas famílias que estão aqui com a gente. Outros dias a gente esteve lá com o Laudemir. Outro dia a gente esteve lá na casa da Josi, do Lucas, né? Da Kátia. A gente está visitando vocês e estamos vibrando porque vocês estão aprendendo e entendendo o Evangelho eterno. E aceitando a Cristo, a Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Nós vamos continuar aprendendo de Jesus, mas hoje você deve sair daqui com uma decisão tomada. Qual é a decisão? Ser batizado. Aceitar o batismo. Glória a Deus, né? Os irmãos aceitaram lá, né? Vão ser batizados. Mas outros também já aceitaram. Querem, desejam ser batizados. E nesse final da semana será uma festa linda. Queremos que todos participem e possam aceitar e declarar para Jesus, Senhor, eu quero estar pronto, estar preparado para viver com o Senhor na Cidade Santa. Amém? Vamos orar por isso? Vamos ficar em pé? Fale com Deus, fale com Jesus. Eu queria convidar a todos para chegar aqui mais perto. Vamos orar aqui mais pertinho, ó, mais junto aqui. Vamos orar mais próximo. Chegue aqui mais pertinho.
Vamos agradecer a Deus, falar com Ele, orar, clamar por seu poder, sua misericórdia. Linda família aqui dos Calebs, dos irmãos. Vamos orar então. Santo Deus, Pai eterno, Deus Todo-Poderoso, Senhor, muito obrigado, porque o Senhor fez todas as coisas necessárias para nos dar uma chance de salvação. Nós entendemos que somos falhos, como fomos pecadores, e que precisamos da Tua graça, do Teu favor, e temos a alegria de entregar a nossa vida ao Senhor. Eu fui batizado, Pai, quando tinha 12 anos. E aquele momento ficou e está marcado no meu coração, aquela sensação de paz profunda, de um novo começo, uma leveza diferente. Essa sensação, essa certeza, essa obra sobrenatural fica marcada até hoje, está marcada no meu coração, na minha vida. E eu sei que eu entreguei a vida ao Senhor Jesus. Falho, todos os dias tenho erros, pecados, mas confesso o pecado a Cristo. Sei quem é o meu Salvador. Assim, todos nós que estamos aqui, Pai, desejamos viver. Aqui temos pessoas que nunca foram batizados. Aqui temos outros amigos que já passaram alguma vez pelo batismo, mas não entendiam a verdade, os ensinamentos de Jesus. Alguns talvez se afastaram, abandonaram os caminhos, precisam renovar a sua fé. Pai, então nos dê essa alegria e dê a eles essa alegria, a certeza dessa decisão. Eu quero ser batizado. Nos dê a alegria de ouvir e o Senhor é quem mais se alegra com essa entrega, Pai. Aceita nosso louvor, nossa adoração e nossa entrega. Nos prepare para essa festa maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. Amém. Uma ótima noite a todos. Dê um abraço no seu irmão, seu amigo. E até amanhã.